Oi, gente. Estamos aqui dando início, à nossa quinta videoaula do curso de inspeção de fabricação, Nossa matéria de inspeção de fabricação do nosso curso de inspeção de equipamentos. Como sempre me apresento, Meu nome é Rafael, sejam todos muito bem-vindos, certo? E como já lhes disse, hoje é a nossa quinta videoaula, do curso de inspeção de fabricação. De maneira que na nossa quarta videoaula nós tínhamos dado início, de uma forma mais aprofundada às especificações, às propriedades, nas formas de inspeção, tanto de fabricação quanto de recebimento dos equipamentos, que atuam na indústria como um todo, certo? E nessa nossa quinta videoaula nós vamos dar prosseguimento a esses equipamentos, certo? E sem mais delongas vamos dar início a esse processo. Bom, vamos falar primeiramente sobre o procedimento genérico de inspeção. O inspetor deverá seguir os seguintes passos durante a execução da inspeção de fabricação. Quanto às generalidades, consultar todas as especificações, desenhos, cartas e documentos trocados entre o fornecedor e o cliente. Esclarecer junto ao fabricante todas as divergências de informações de itens contratuais e dirimir dúvidas existentes. Informar ao fornecedor os procedimentos e exigências que serão aplicados baseando-se nas normas ou especificações contratuais. Verificar antes do início da fabricação se todos os materiais estão de acordo com os certificados de qualidade apresentados pelo fornecedor. Acompanhar a transferência de identificação quando o material for recortado. E acompanhar as qualificações da mão de obra e dos processos de fabricação. Pois bem, primeiro ali, consultar todas as especificações, desenhos, cartas, documentos trocados entre o fornecedor e o cliente. Por quê? Por meio desse tipo de documento é que nós podemos manter a troca de informações, a intercambiabilidade de informações ali, certo? Que tem que bater, que tem que ser equivalente, tanto da documentação que está na fábrica que produziu o equipamento, quanto o que está na mão do cliente que comprou, certo? Esclarecer junto ao fabricante todas as divergências de informações de itens contratuais e dirimir dúvidas existentes. Se porventura, dentro de uma dessas consultas de desenhos em grau comparativo, se os senhores inspetores de recebimento, detectarem, acusarem ali que há uma divergência de informações, uma informação não bate com a outra, não procede com a outra, ou de repentemente tem alguma informação que não ficou tão clara, vocês podem, junto ao fabricante, esclarecer, resolver esse tipo de problema. C. Informar ao fornecedor os procedimentos e exigências que serão aplicados, baseando-se nas normas ou especificações contratuais, ou seja, de acordo com o que é previsto na norma, certo? De acordo com aquilo que foi salientado, que foi posto numa especificação contratual. Com base nesses dois parâmetros principais, você pode aí solicitar o tipo de processo ao seu cliente, certo? A forma na qual você tem que ter o seu equipamento, o seu material. Verificar antes do início da fabricação, ou seja, antes de começar o processo de fabricação, se todos os materiais componentes desse processo estão com certificado de qualidade apresentados. Ou seja, nós sabemos que um equipamento é composto por elementos, Existe até aquela matéria, elementos de máquina. E esse parágrafo, esse enunciado, está dizendo simplesmente que cada um desses itens devem ser inspecionados. De que forma? Checado os certificados de qualidade, se são realmente aqueles elementos de máquina, aqueles componentes que são necessários na confecção daquele equipamento, certo? Isso tudo deve ser checado, previamente checado. E a letra E, acompanhar as qualificações de mão de obra dos processos de fabricação, certo? Afinal de contas, o processo de fabricação deve ser feito por profissionais qualificados, certo? De maneira que é necessário que seja verificado o registro para fins até próprio de salvaguarda do cliente,
saber quem foi que fez aquele equipamento perante a um órgão competente. F. Testemunhar todos os ensaios exigidos por normas. Ensaios adicionais podem ser realizados a fim de assegurar que o material ou o equipamento atenda a determinada exigência ou quando houver suspeita de alguma irregularidade. Com relação a esse parágrafo, é muito simples. O senhor inspetor de equipamentos, que é também o inspetor de recebimento, o senhor deve estar presente em todos os ensaios não destrutivos, por exemplo, e até mesmo alguns ensaios, né, de esforço, de compressão, qualquer coisa, qualquer tipo de ensaio mecânico que seja feito no seu material, certo? De maneira que ensaios adicionais podem ser realizados quando há o que? A necessidade de um que a mais na segurança aí, né? E da necessidade daquela integridade do material ser mantida, certo? Ou, como está escrito aqui, quando houver o que? Uma suspeita de uma irregularidade. Quando você suspeita, inspetor, que algo está errado, você pode solicitar um ensaio adicional. Assistir à pré-montagem dos componentes do equipamento, cuja montagem total se dará fora das instalações do fabricante, certo? Ou a fabricação de partes que deverão ser ajustadas às outras não disponíveis no fabricante. Ou seja, a fabricação que você tem que assistir não se limita só às fabricações que são feitas dentro da fábrica, né? da indústria que produziu o equipamento. A montagem final, né, que vai além da pré-montagem, ela deve ser feita, certo? De maneira que o inspetor deve estar presente em todas, certo? Verificar os dados da placa de identificação, afinal de contas é importantíssimo que o tag esteja de acordo, e verificar as condições de acondicionamento em embarque. Bom, acondicionamento em embarque diz respeito mais ao processo logístico, né, do equipamento, que envolve o equipamento, certo? Então, acondicionamento é de que forma ele está sendo armazenado nesse transporte. E o embarque, propriamente dito, né, a forma com a qual ele é estocado de um ponto da fábrica a um ponto do transporte e do transporte para o campo, para o pátio, seja para onde ele for, certo? Inspeção visual. O inspetor deverá verificar as superfícies do equipamento e de todos os seus acessórios, com o objetivo de detectar possíveis defeitos de fabricação e de não conformidade com o projeto. Então, primeira verificação, né, a verificação visual, certo? E ele deve verificar o quê? Toda a superfície do equipamento e seus acessórios, suas conexões, suas juntas, certo? Para detecção de possível defeito aí de fabricação ou até mesmo do processo de união, né? Entre um trecho e outro, ou qualquer coisa que não esteja em conformidade com o projeto. O inspetor deverá certificar-se de que o preparo da superfície e a pintura do equipamento e seus acessórios foram executados em conformidade com as especificações estabelecidas no pedido da compra. Certo? Então, quando você solicita um material, o tipo de ponto, o tipo de acabamento que esse material leva, ele também é levado em conta. Ele também é um parâmetro que você pode escolher, a forma como você escolhe. E dependendo, né, da sua solicitação, de acordo com a sua solicitação, você tem que fazer aí a sua inspeção, né, a sua inspeção no equipamento, com a finalidade de aferir se, pô, não, realmente, né, o meu equipamento está com a superfície de acordo com a solicitada pelo projeto. Quanto à inspeção de solda agora, né, a inspeção da soldagem. O inspetor deverá verificar as qualificações dos soldadores, operadores de solda e dos procedimentos de soldagem que serão empregados, em conformidade com os requisitos estabelecidos pelo projeto e as normas de referência. Isso aí, senhores, os senhores são inspetores de equipamento, mas vamos conhecer um pouquinho aqui sobre a função, uma das atribuições do inspetor de solda. Certo? Ele deve verificar a qualificação de alguns itens, por exemplo, dos soldadores, né, que é a qualificação dele, bem como o número do sinete,
dos operadores de solda em geral, né? Dos procedimentos de soldagem. O procedimento, afinal de contas, tem que estar aprovado e qualificado. E esse procedimento também, como diz no enunciado, ele deve estar o quê? Em conformidade com os requisitos estabelecidos pelo projeto e as normas de referência. Então, é evidente dizer que uma norma para aquela ali nem sempre vai ser, né, a correta só porque é para um outro caso semelhante, certo? Às vezes você tem um posicionamento de solda diferente, soldagem diferente, você tem uma amperagem diferente, você tem um consumível diferente. Então tudo isso deve ser especificado no procedimento de soldagem e qualificado para aquela tarefa. Os testes para a qualificação dos soldadores, operadores de solda e procedimentos deverão ser executados anteriormente ao início da fabricação. Naturalmente, você não vai deixar para testar, para qualificar um inspetor de solda, um soldador, na hora dele fazer um equipamento. Você vai dar um corpo de prova e se esse soldador provar, mostrar ser qualificado, né, tecnicamente para executar a tarefa, aí sim, a partir daí ele pode fabricar ali seu equipamento. O inspetor deverá verificar a preparação de todas as juntas soldadas, a fim de assegurar uma adequada elaboração dos biséis, alinhamento, etc. Ou seja, antes mesmo do processo de soldagem acontecer, senhores, já existe coisas como biselamento. Você tem a preparação da superfície que envolve uma usinagem, né, que é o próprio biselamento, o alinhamento, né, das superfícies de solda, para que você não tenha uma sobreposição ali, certo? Entre outros acertos. O inspetor deverá acompanhar a execução dos ensaios não destrutivos em sua totalidade ou parcialmente, assim como o inspetor de equipamento, a depender do nível de criticidade do equipamento e das exigências do projeto. Então, independente do fator crítico, do nível de criticidade do equipamento, o inspetor deve estar presente no máximo de ensaios não destrutivos que ele puder, certo? Porque ele vai estar ali acompanhando, ele vai ter o respaldo visual ali que ele esteve presente, né? Ele pôde comprovar que aquele equipamento está ou não com algum problema. O inspetor deverá acompanhar a soldagem e realizar a inspeção final dos cordões de solda através de inspeção visual, verificando a identificação das mesmas e o sinete dos soldadores. Então, senhores, se o soldador fulano fez uma solda em tal lugar, o registro dessa solda deve conter ali, dentre muitas informações, o sinete do soldador. Certo? O sinete é um número geralmente de 3 ou 4 dígitos, que ali é o registro dele, né? É o número que aquele soldador tem. Certo? É a identidade dele na obra. Os reparos de solda deverão ser executados depois de comunicados ao inspetor e de acordo com os procedimentos previamente qualificados. Ou seja, certo, você é feito um reparo na solda se ela der defeito, mas somente depois, certo, de ser comunicado ao inspetor e liberado por ele. Ele vai inspecionar, né, afinal de contas é a função dele, ele vai inspecionar e vai determinar se necessita ou não de reparo. Agora vamos falar de tratamento térmico. O tratamento térmico, quando especificado pelo projeto e ou normas de referência, deverá ser acompanhado pelo inspetor a fim de verificar as temperaturas, taxas de aquecimento e resfriamento, velocidade de aquecimento e resfriamento, patamar e etc. Enfim, todos os parâmetros a serem verificados, né, durante aí o processo de tratamento térmico. O objetivo é esse, certo? Antes do início do tratamento, deverá ser apresentado ao inspetor o gráfico para o tratamento especificado, com o seu respectivo procedimento de execução. Certo? Então o inspetor de solda, ainda tá, senhores, o inspetor de solda, ele vai ter um gráfico com 3 linhas, né? Elas não retas, elas são curvas, né? São gráficas, como se fossem montanhas, né? Perfis de montanhas. E
ele deve fazer o que? A verificação dessas linhas, para dessa forma poder você fazer uma aferição e uma calibração de melhor qualidade possível, de melhor precisão possível, certo? Por exemplo, que tipo de calibração, quais são os tipos de equipamentos que necessitam dessa calibração, né? Depende dessa leitura desses gráficos. Os termopares, os termômetros, os registradores, etc. Após a conclusão do tratamento térmico, deverá ser apresentado ao inspetor para aprovação o registro do ensaio realizado. Certo? Então, terminou o tratamento térmico, certo? Apresenta ao inspetor ali a aprovação de que está tudo ok com aquele equipamento e o inspetor vai ali e anexa o registro do ensaio. Agora, da inspeção dimensional. O inspetor será responsável por assegurar que as dimensões do equipamento e de seus componentes, bem como o posicionamento das conexões, estão de acordo com a última revisão dos desenhos aprovados, sendo estas dimensões verificadas em confronto com as tolerâncias estabelecidas no projeto e nas normas de referência. Então, em resumo, o inspetor dimensional está ali justamente para verificar isso. O quê? Se as dimensões do equipamento e seus componentes estão aí de forma correta, né? Posicionamento tanto em termos de local, né, quanto em termos de dimensão física mesmo, certo? Já conhecendo de acordo com as tolerâncias. O equipamento deverá estar nivelado para execução da verificação dimensional. Naturalmente, até mesmo para um questionamento de posicionamento do seu equipamento, é necessário que ele esteja ali nivelado, certo? Para que as medidas angulares elas estejam corretas. As dimensões encontradas deverão ser registradas em cópia do desenho do fabricante, como sendo as dimensões como fabricado. Ou seja, essas dimensões que o inspetor dimensional ele analisa e aprova e atesta são aquelas do material já fabricado, do equipamento fabricado. Agora, do teste hidrostático. Deverá ser testemunhado pelo inspetor a ser executado de acordo com os requisitos estabelecidos pelo projeto e as normas de referência. Ou seja, aquilo que a gente já está careca de ver, né? O inspetor de equipamentos agora ele deve forçosamente estar presente no teste hidrostático, certo? E o teste, evidentemente, que ele deve ser o quê? Montado de acordo com aquele equipamento que o projeto prevê para aquele equipamento, né? Todos os instrumentos usados no teste hidrostático deverão estar aferidos e calibrados. No caso, são os indicadores de pressão, os registradores, etc. Certo? Cabe ao inspetor anotar todas as ocorrências observadas durante o teste, como, por exemplo, temperatura, tempo de execução, está sempre de olho nos manômetros, né, na faixa de pressão ali. E no tempo, tempo já foi falado. Agora, do acondicionamento e embarque. O inspetor deverá assegurar-se que o equipamento seja corretamente protegido para embarque e em conformidade com o tipo de transporte especificado no pedido de compra. No caso de montagem final no campo, o inspetor deverá tomar cuidado especial com a embalagem, com a identificação das peças e perfeitamente protegidas. E para evitar, né, danos aí durante o transporte. Ou seja, é como eu já lhes disse anteriormente, é cuidado com a armazenagem, né, com o estoque, o estocamento, a logística, né, até mesmo o estocamento lá dentro da obra, certo? Tem que ser muito bem elaborado. Da liberação. A liberação do equipamento deverá ser realizada pelo inspetor, em formulário próprio padronizado. O material deverá estar sinetado, ou seja, deve haver um sinete de identificação nele, ou possuir etiqueta autoadesiva de liberação do órgão inspetor responsável, né? No caso, geralmente, é o nosso bom e velho Inmetro, né? Então, esse equipamento ele tem que estar devidamente aprovado de acordo aí com a bateria de testes. Durante a fabricação, será montado o nosso bom e velho databook, com todos os relatórios, especificações, dados de fabricação, certificados das peças, dos inspetores, dos
os próprios relatórios dos entes, etc. O qual deverá ser entregue juntamente com o equipamento. Geralmente é um databook físico, né, que é em papel, e um databook eletrônico, que é geralmente um CD, um disquete. Antigamente era um disquete, agora é CD, qualquer coisa assim. Procedimentos específicos de inspeção. Bom, além dos procedimentos supracitados, alguns cuidados específicos deverão ser tomados pelo inspetor. Serão apresentados a seguir procedimentos de inspeção de fabricação, considerando particularidades dos principais equipamentos de processo. Vamos começar agora então sobre as caldeiras, né? Vamos falar agora de equipamento por equipamento, senhores. Primeira coisa, verificar as condições de acabamento dos furos para a tubulação nos tubulões ou espelhos das caldeiras em conformidade com a ASME seção 1. Certo? Então nós já sabemos que a ASME seção 1 é a norma que toca aí as nossas caldeiras, né? Que vão ser as avaliadoras, né, das nossas caldeiras, os parâmetros. É nela que contém todos os parâmetros. Bom, fazer rigoroso controle do diâmetro interno dos furos ou espelhos, né? Ou diâmetros também, né, no caso, diâmetros internos e externos dos tubos ou tubulões. Ou seja, diâmetro interno dos furos, por quê? Por conta da passagem. Os furos têm que estar catolicamente de acordo com o projeto, com o previsto, para que o equipamento possa operar com seus parâmetros funcionais de acordo. Controlar as taxas de expansão dos tubos nos tubulões ou espelhos em conformidade com a ASME seção 1. Nós sabemos que o material metálico, principalmente em altas temperaturas, ele tende a dilatar, a se expandir. Então, deve-se tomar cuidado com essa expansão permanente aí, que pode causar alteração no andamento aí no seu sistema. Verificar possíveis distorções entre os tubulões e tubulações da caldeira, atendendo ao especificado na ASME seção 1. Então é aquilo: vibração, esforço mecânico, alta temperatura vai causar algum tipo de descontinuidade, de defeito no material, e esse defeito aí com relação à distorção deve ser verificado. A época da montagem no campo, atender as exigências da ASME seção 1, ou seja, quando você estiver ali na montagem da caldeira na própria unidade de trabalho, tem que ser atendido às exigências de montagem, né, fabricação e montagem da ASME seção 1. Os queimadores deverão ser examinados pelo inspetor a fim de assegurar de que estão de acordo com as exigências e especificações de projeto. Traduzindo, queimadores, né, que são componentes que injetam ali aquela ignição de fogo, né, para que o gás possa gerar uma combustão em contato com essa chama. Ele deve ser examinado pelo inspetor a fim de assegurar que estão de acordo com as exigências especificadas, ou seja, tem uma taxa, tem uma quantidade de calor que ele injeta, né? Então esse queimador deve ser inspecionado. As chaminés, que são os bocais, né, de liberação aí, deverão ser inspecionadas, devendo ser dada especial atenção às dimensões e detalhes dos flanges, certo? Os quais deverão estar de acordo com os desenhos de fabricação, ou seja, um mau posicionamento de um flange ou um flange inadequado em termos de dimensão pode causar uma obstrução irregular daquela chaminé e um funcionamento irregular no interior da mesma. Deverão ser inspecionados, de acordo com as especificações de projeto, normas de referência e procedimentos específicos, as válvulas, né, no caso válvulas solenoides, as bombas, motores, ventiladores de tiragem, sobradores de fuligem e etc. Que são aí, né, o corpo, o elenco, né, dos componentes de uma caldeira, certo? Os tubos devem ser embalados de tal maneira que evite o ingresso de sujeira ou umidade. Geralmente você coloca um tampão, né, nas extremidades, aí impede que qualquer tipo de impureza penetre na região interna. Assegurar que a identificação dos materiais em aço liga seja feita de forma apropriada, sem a utilização de cinetes de aço.
a fim de evitar ataque corrosivo dos mesmos, né? Então aqui é o que? A gente saber bem com qual material a gente está tratando, né? Com que tipo de material, certo? E evitar aí que o contato do ácido liga com um metal de origem mais nobre possa causar aí um ponto de corrosão por diferença de potencial. Assegurar que, além do disposto no código ASME, seção 1, serão atendidas também as exigências da NR13, né? Que é a norma regulamentadora para caldeiras e vasos de pressão. O fabricante dos suportes fundidos deve fornecer certificados de qualidade do material com a composição química da liga e os resultados dos ensaios mecânicos. E o inspetor deverá verificar também se atendem às exigências do documento de compra. Ou seja, além do próprio fabricante ser obrigado a emitir os certificados de aceite, né, de qualidade do material, o inspetor, agora de recebimento, né, por sua vez, ele deve verificar o quê? Se os certificados e a documentação daquele material atende àquele requisitado lá no período da compra. Os queimadores deverão ser examinados pelo inspetor a fim de assegurar de que estão de acordo com as exigências e especificações do projeto. Sertão queimadores. Verificar se são aqueles queimadores previstos ali, porque eles são importantíssimos com relação à retenção ou não de energia e de pressão ali, né? De material interno. Deverão ser inspecionadas as válvulas, né? Todos os equipamentos auxiliares deverão ser assistidos pelo inspetor. Os tubos que são aletados, né, que tem aquelas aletas, devem ser protegidos contra danos no transporte, para não danificar as aletas. E as ligações falangeadas deverão ser fechadas com discos de madeira ou equivalente. É o seu tampão de madeira que eu falei que colocava nos tubos, coloca-se também nos flanges. Até mesmo nas válvulas e tudo mais. Os tubos, cabeçotes de distribuição e curvas de retorno devem ser embalados de tal maneira que evite o ingresso de sujeira e ou umidade. Já foi dito, né, para aplicar também o tampão nesses tubos para que não haja a contaminação. Agora falemos sobre tanques atmosféricos. Deverão ser verificados pelo inspetor as espessuras das chapas do tanque, as quais deverão estar de acordo com a norma API 650. Agora já muda a norma, né, para API 650. Então, cada gomo daquele do tanque é composto por uma chapa, deve ser inspecionado com relação à sua espessura. O corte das chapas deverá ser verificado pelo inspetor, a fim de certificar-se de que foi realizado em conformidade com a API 650. Por quê, senhores? O tanque, ele como é um tanque de armazenamento, ele tem a tendência de armazenar uma grande quantidade de material. E esse material, né, por ser material em muita quantidade, em excesso de quantidade, faz com que a chapa ela fique exposta a uma pressão hidrostática muito grande, né, uma pressão pelo peso. Isso faz peso do fluido, né? Por isso hidrostático. Isso faz com que haja essa necessidade extra de ser inspecionado ali a sua chapa para ver se ela tem massa, se ela tem carne metálica suficiente para resistir a essa pressão. O inspetor deverá verificar se as dimensões das estruturas de suportação atendem às especificações de projeto. Deverá ser verificado o raio de curvatura das chapas após a calandragem, né? A fim de certificar-se de que estão em conformidade com as especificações de projeto e montagem. Agora aqui, vasos de pressão. Chapas cladeadas deverão ser examinadas pelo inspetor por meio de ultrassom para verificação de dupla laminação e ou deslocamento do nosso clade, né? Então, nós sabemos que a chapa cladeada é aquela chapa que leva aí um revestimento que é o clade, né? Então tem que verificar se entre essa chapa e outra está havendo uma dupla laminação ou até mesmo o deslocamento do clade do seu metal de base, entendeu? Então, por meio do
ultrassom, né, que emite ondas sonoras que viajam no interior do seu material metálico, você consegue esse tipo de informação. Deverá ser realizada ainda a medição de espessura, também pelo método do ultrassom, nas chapas do corpo e das calotas do vaso, a fim de assegurar as especificações do projeto. Quando o vaso de pressão possui internos de parede fina, tais como ciclones, bandejas, chicanas, defletores, tubos, etc., e estas estão também sujeitas ao tratamento térmico com o vaso montado, esses internos deverão ser examinados quanto à distorção após tratamento térmico. Deverá ser verificada ainda a existência de trincas em juntas soldadas após a execução do tratamento térmico. Certo? Então, após o tratamento, deve ser verificado se houve o surgimento ou não de uma trinca, certo? Nas juntas. Antes de executadas as soldas finais de fechamento, os internos do vaso devem ser inspecionados pelo inspetor, incluindo verificação dimensional, certo? Então, os componentes internos do vaso de pressão devem ser verificados não só com relação à sua integridade física, né, mas também ao seu aspecto dimensional, em posicionamento e em dimensão física. Assegurar que a identificação dos materiais em aços inoxidáveis e liga seja feita de forma apropriada, ou seja, porque como a grande massa metálica das indústrias ela é aço, simplesmente aço carbono, quando há um material de aço liga ou aço inoxidável, há necessidade de uma devida identificação, certo? É para você não misturar um material ao outro, certo? Assegurar que, além do disposto no Código ASME, seção 8, divisões 1 e 2, serão atendidas também as exigências da NR13, que, aliás, né, como todos já sabem, rege caldeiras, água tubular, fogo tubular ou fão tubular, e também rege os nossos vasos de pressão, certo? Bom, senhores, e com isso, encerramos aqui a nossa quinta videoaula, certo? O conteúdo agora, apesar de estar mais detalhado, ele ainda assim é um conteúdo simples, não é um conteúdo difícil, certo? Eu acredito que todos aqui vão conseguir, sem dúvida, obter o esclarecimento, só não fique com a dúvida, senhores. Deu algum problema? Gerou alguma dúvida? Revejam o vídeo. Não deixem passar, tá? São matérias importantes que vão fazer parte do que o senhor vai levar para a área amanhã, tá? Então, fiquem todos com Deus. Até a próxima. Tchau.